Romanos capítulo de número 8, por favor. Graça e paz a todos os irmãos. Hoje eu quero falar com a família, com as famílias presentes e ausentes, os virtuais e os reais. Mas nós queremos dividir essa palavra com os irmãos, porque tem sido essas verdades que têm sacudido o meu coração nesses dias. E eu espero que você esteja seguro na cadeira que você está, para você não sair fazendo mau juízo da minha pessoa. Se você quiser fazer mau juízo, faça da palavra de Deus, não faça de mim não, tá bom? Faça da palavra. Que às vezes as pessoas nos dias de hoje têm dificuldade de às vezes suportar as verdades do Evangelho. E o Evangelho nunca mudou e nem mudará, por causa de mim ou por causa de você. Então eu quero te chamar para você se desafiar essa noite a se expor à palavra de Deus. Romanos capítulo de número 8. Eu gostaria de fato ler esse capítulo todinho com os irmãos. E eu vou ver se a gente consegue fazer isso, porque senão fica meio que devendo, se nós não formos fiéis ao que Paulo escreveu aos irmãos romanos, né? Paulo escreve essa carta com o propósito, é bom os irmãos entenderem isso, com o propósito de encorajar os crentes a permanecerem firmes na fé. Rodrigo, pode pegar lá. Então, vamos ler o texto, e depois que a gente lê o texto, o texto são poucos versículos, ele tem só 39 versículos, né? Então vamos lá, segura aí a tua Bíblia aberta, Romanos capítulo de número 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor, a queda, a fraqueza da carne dá para a morte, mas o do Espírito, o pendor para o Espírito, para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos paizinho, papai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Bom, deixa eu dar uma parada aqui com os irmãos. Bom, aqui Paulo está escrevendo para os irmãos de Roma, e eu quero até aqui dizer qual é a motivação da proposta dessa mensagem essa noite. Nós como famílias, nós temos sido muito sacudidos, nós temos sido muito desafiados a viver uma vida íntegra com Deus. Não tem sido uma tarefa fácil viver uma vida cristã de vencedor, de vencedora. Não tem sido fácil viver uma vida cristã segundo o padrão da palavra. Não tem sido uma tarefa fácil, porque as propostas que nós temos visto nos últimos dias são propostas que barateiam o Evangelho, facilitam o Evangelho, e as pessoas já não querem mais o confronto do Evangelho, mas elas querem de uma forma cômoda viver um Evangelho que não as confronte, que não os confronte, mas que os deixe confortável, que não mexa com seus brinquedos domésticos, que não mexa com as suas com as suas fantasias, mas que deixe a gente viver. Olha, eu vou para a igreja, eu faço parte do coro, eu faço parte da administração das coisas da igreja, então, poxa vida, me deixa quieto, não mexa mais comigo. Bom, Paulo está aqui escrevendo para um grupo de irmãos, e ele está falando sobre a lei, sobre o viver na liberdade da graça, e sobre viver sobre os ditames da lei. A lei já não era mais sustentável, porque Cristo Jesus cumpriu tudo à risca no que exigia a lei, no que diz respeito ao homem e ao pecado. Então Jesus vai lá e cumpre tudo. Ele paga uma dívida que o homem, eu e você e os nossos antepassados eram incapazes de pagar, razão pela qual o próprio Deus entrega seu Filho Jesus. Ele morre na cruz, e a morte de Jesus, o sangue derramado, é suficiente para poder reconciliar o homem de volta com Deus. O homem só volta a ser amigo de Deus outra vez porque o preço foi pago pelo próprio Deus. Nós não estamos aqui por causa dos nossos méritos, nós não servimos a Deus por causa dos nossos méritos, é favor de Deus. Agora, esse evangelho da graça, ele está totalmente dispensado a todos os homens, desde do Cristo, está totalmente disponível a todos aqueles que querem andar com Jesus. Só que Paulo está escrevendo aos romanos, e ele está dizendo para os romanos que, olha, a vida em Cristo, a graça de Deus, não é algo banal, não é algo desrespeitoso, não é algo fácil, porque andar com Cristo é preciso abominar as obras da carne. É o que Paulo está dizendo aqui. É preciso abrir mão daquele estilo de vida que você vivia antes, se prostrando diante de altares de deuses gregos, de deuses romanos, de deuses egípcios, de deuses assírios. Você vivia orgias do passado, e agora você é chamado para mudar o estilo de viver. Nós, como famílias, somos responsáveis para promover o reino de Deus, mas isso só vai acontecer se você tiver entendimento de algumas verdades. Você não vai conseguir servir a Deus se você não entender que é preciso mudança de vida. Mudança de vida.
Escuta, servir a Jesus, servir a Deus, é muito mais forte do que fazer parte de uma estrutura física, 4 paredes. Servir a Jesus é muito mais do que fazer parte de uma estrutura denominacional. Entende isso? Não é, o que te salva não é a embaixada Luz e Vida, põe isso na tua cabeça. O que te salva não é a igreja onde você congrega, não é o pastor que fala na sua vida. Quem tem que falar na minha vida e na tua vida é o pastor, se ele estiver andando de acordo com a palavra. O teu líder tem que falar a palavra. O teu líder de célula, o teu líder de um pequeno grupo, o teu pastor, os teus pastores, eles precisam falar a palavra. E aqui Paulo é muito enfático. Verso 13 ele diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Volta para mim de novo aqui, ó. Se continuarem vivendo segundo a carne, família, caminhais para a morte. Olha, essa morte aqui não é uma morte apenas física, isso aqui é morte espiritual, muito mais que morte física. Se continuais vivendo para agradar os desejos da tua carne, você está aí? Se você continuar achando que pode continuar vivendo a velha vida que você tinha lá fora, dentro da igreja, você está enganado, você está caminhando para a morte. É preciso uma mudança radical no comportamento. É preciso uma mudança no falar, no andar, no agir, no comprar, no vender, no negociar. É preciso mudança de vida. É preciso deixarmos a velha vida, o mau caratismo que nós tínhamos lá fora. É preciso abandonar isso para podermos andar segundo o Espírito. E o Espírito de Deus vai continuar confrontando a mim e a você a viver o novo estilo de vida. No velho estilo de vida, famílias, a gente vivia de qualquer jeito. Escuta, nós precisamos ser direção para a nossa família. O marido precisa ser direção para a esposa. A esposa precisa ser direção para o marido. O marido e a esposa precisam ser direção para os filhos. Os filhos precisam ser direção para os pais. Mas tudo isso só se concretiza se a família observar a palavra de Deus. Se nós não andarmos segundo a palavra de Deus, a gente não vai conseguir lograr êxito na vida cristã. A gente vai continuar no meio da comunidade. Sabe por que eu estou pregando essa palavra hoje para os irmãos? Porque a gente está sendo enrolado, irmãos. Nós estamos sendo enganados dentro da igreja. A gente quer viver um evangelho Kit Kat, chocolate, um evangelho Nutella, um evangelho que facilita as coisas, um evangelho que não me confronta, um evangelho que não me desafia, um evangelho que não me leva para Cristo, um evangelho que me deixa aqui nessa atmosfera terrestre. Famílias, vida cristã é muito mais do que fazermos parte de uma denominação. Vida cristã é muito mais do que profecia. Eis que te digo, é muito mais do que você ir na casa do irmão Zé ou da irmã Maria e vou lá porque eu preciso ouvir uma profecia. Não, eu vou te dar um conselho. Ouve a palavra de Deus, que é muito melhor do que qualquer outra profecia. Se você andar na luz, você sempre vai ter clareza no teu andar. A palavra que vai brotar da tua boca já é profecia para a vida de qualquer pessoa, na minha vida ou na tua vida. Estamos vivendo um período tenso, numa geração complexa. Mas eu vou fechar no verso 13 essa parte. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para o quê? O que está escrito aí?
Caminha para onde? O que é andar na carne? Precisamos conceituar isso, sim ou não? O que é andar na carne, irmão? O que vocês acham que é andar na carne? Hã? Me ajuda aí, pelo amor de Cristo Jesus. Pode falar, pode falar. O que é andar na carne para você? Gosta, né? O que a carne gosta, irmão? Coca-Cola, picanha assada, entendeu? Uma cervejinha gelada, não tem problema não. É um negócio errado, entendeu? É uma mentira aqui, é um engano acolá, entendeu? E a gente vai fazendo esse jogo. É isso mesmo. Andar na carne é fazer tudo aquilo que isso aqui só pende para o mal, manos, queridos. Essa velha natureza nossa só quer o que não presta. E o que não presta vem fácil, é ou não é? Não tem nada a ver não, mano. Faz assim mesmo. Faz um gato aí. Todo mundo sabe o que é um gato? Não é aquele que faz miau não. Eu lembrei aqui agora de uma senhora que disseram para ela: olha, faz um gato aí na energia tua aí que a energia vai vir mais barata. Ela foi, pegou um gato e pendurou lá no negócio dela, amarrou o gato no negócio e o gato ficou miau, miau, miau. O gato doido para ir embora, mas estou fazendo um gato aqui para ver se a energia baixa, né? Tem pessoas querendo continuar fazendo gato na vida dela, irmãos. Tem cristãos querendo viver uma vida de gambiarra. Sabe o que é gambiarra? Hã? O eletricista, Temir, ele sabe fazer a instalação em todos os prédios por onde ele passa, mas na casa dele ele deixa fio desencapado, ele mete os 2 fios na tomada, ele não põe um bocal, ele não põe um macho para encaixar na fêmea. Gambiarra. Irmãos, não dá para viver a vida cristã com gambiarra. É preciso consertar as coisas. É preciso fazer correto. E o que é fazer correto? Mano, a carne vai pedir para você errar. Vai pedir para mim errar. Pensa numa briga que eu tenho comigo mesmo para mim não errar. Para mim ser um espelho, para minha geração, para você, para os meus filhos, para minha esposa. Como é briga isso para mim? Então, eu ainda carrego um corpo que é tendencioso ao erro, você também. Mas a palavra de Deus está me mostrando como eu posso fazer as coisas corretamente. Abandona a gambiarra, mano. Porque se você continuar fazendo gambiarra na carne, você está caminhando para a morte. Mas se você pende para o lado do Espírito, a palavra Espírito aqui está com E maiúsculo, para dizer para o lado do Espírito Santo, aquele que te convenceu do pecado, da justiça e da morte. Se você continuar ouvindo a voz do Espírito, você vai mortificar os efeitos da carne no teu corpo, e aí você vai viver. E esse viver aqui não é viver fisicamente, é viver para Deus, é se preparar para a eternidade. Você vai embora daqui. Ei, você não vai ficar aqui o tempo todo não, meu velho, minha querida. Sabe esse corpinho seu? O bicho vai comer. Se o arrebatamento não acontecer, você vai morrer, eu e você. Então eu e você precisamos nos preparar, porque eu quero ir morar na eternidade com Deus, amém, amados? Você quer morar? Eu estou aqui pregando o Evangelho, a maioria de vocês estão aqui, porque vocês estão pensando em guardar as vossas vidas para estar com Deus. Se você quer estar com Deus, não dá para viver fazendo gambiarra. É preciso consertar o que está errado nas nossas vidas. É preciso endireitar os nossos caminhos, ajustar as nossas veredas, permitir que o Espírito de Deus dê para nós a direção, amém? Isso é fácil, pastor? Não. Os irmãos lá de Roma, quando Paulo escreveu essa palavra, foi pancada para os irmãos ouvirem isso aqui. Vocês têm que largar a lei de lado. Vocês têm que agora ouvir o Espírito de Deus direcionar a vida de vocês. E olha que eles não tinham tudo escrito como nós temos hoje, 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Que lindo. Eles não tinham isso não, e nós temos. Vamos lá. Agora vamos para o verso 18. Não, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne. Não, desculpa. Vamos para o verso
18. Olha o que Paulo vai falar para mim e para você como família, porque muitos de nós estamos passando por muitas lutas para ficar de pé, para permanecer, para não deixar a fé. Quantos desafios eu e você não estamos enfrentando para continuar? Não é mole não, mas olha o que Paulo está dizendo. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tem algo maior para vir para mim e para você. Eu posso ouvir amém? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus. Olha, toda a natureza está esperando que eu e você sejamos a expressão máxima de Deus, para mostrar para essa geração e para a própria criação que Deus é Senhor de todas as coisas, e que o seu Filho, pela sua morte, pelo seu sangue, redime todos quantos preferirem andar na direção dele. E ele continua: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vai se manifestar os filhos de Deus. E quando os filhos de Deus se manifestarem, eles vão se manifestar. Olha, presta atenção. Onde é que os filhos de Deus vão se manifestar? Eles vão se manifestar dentro do trabalho que você está. Os filhos de Deus vão se manifestar dentro das repartições públicas. Os filhos de Deus vão se manifestar dentro do ônibus. Os filhos de Deus vão se manifestar. Hoje eu parei, estava andando e ali com um peso na caminhonete, eu entrei numa via e tive que brecar um pouquinho, fui dar uma ré para voltar. Alguém passa e me xinga. Eita, irmão, a gente tem que ser filho de Deus. E o cara me xingou, falou umas asneiras para mim, e eu fiquei calado, né? Eu disse: eu não vou pecar. A Sofia, que estava comigo no carro, observou e disse: pai, chegou em casa, ela disse assim: pai, naquela hora que o senhor parou o carro, aquele moço te xingou, mas teve um outro que fez do outro lado com a mão assim, como se ele estivesse pedindo desculpa para o senhor. Eu nem tinha observado. Olha onde é que a Sofia estava. É alguém que certamente me conhece, viu o outro me afrontar, e do outro lado o outro Os filhos de Deus estão espalhados aí. Aqueles que não vivem mais na carne estão espalhados por aí. E eles manifestam a glória de Deus por onde passam. Eles deixam o rastro do Evangelho aonde eles estão. Todos os conhecem como filhos de Deus e veem neles a glória de Deus. A natureza está sendo tocada pela presença desses homens e mulheres de Deus. As pessoas estão sendo impactadas pela presença dos filhos e das filhas de Deus. Aonde o filho de Deus, a filha de Deus entra, todo mundo diz: uau, mudou o ambiente, a atmosfera mudou. Famílias, nós somos parte dessa geração dos filhos de Deus e precisamos manifestar a sua glória aonde quer que você venha estar. Não vivemos mais como o velho homem, não se vive mais como a velha mulher que não conhecia a Deus. Agora que o Evangelho da luz me alcançou, eu agora sou nova criatura. E Paulo vai dizer isso para nós logo adiante. Ele continua dizendo: e não somente a natureza, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A própria natureza, a nossa geração, os seres humanos estão gritando, os rios, os mares, as florestas, as aves, os peixes. Os seres humanos estão gritando de agonia, pedindo a manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus? Que não concordam com a devastação florestal, que
que não concordam com a matança dos animais silvestres, que não concordam com a matança dos animais marinhos, que não concordam com a corrupção humana. Onde é que eles estão? Hoje eu fiquei sabendo que o deputado federal João Campos pediu ao presidente da República Jair Bolsonaro, apresentando um projeto técnico para o presidente e pedindo de uma vez por todas que se acabasse o horário de verão no Brasil, não só em Goiás. E o presidente Bolsonaro leu o projeto, os técnicos leram o projeto, e já não vamos ter mais esse negócio de horário de verão daqui para frente. Sabe quem estava lá? Um filho de Deus. Os filhos de Deus precisam se manifestar na política. Os filhos de Deus precisam se manifestar na justiça. Nós precisamos nos manifestar, famílias de Deus. Você não pode aceitar viver uma vida mais ou menos. É preciso fazermos a diferença na nossa geração como filhos de Deus, porque a própria natureza está gritando: socorro, me ajude. Quem está entendendo, irmão? Você está entendendo isso? Eu não estou sendo muito convencional aqui com relação à embaixada de família, mas isso é a mensagem que eu e você como família precisamos levar daqui para frente. Se nós que estamos aqui nos tornarmos esse instrumento de luz para a nossa geração, isso já vai dar um impacto muito forte aonde quer que nós venhamos passar. A gente não pode aceitar a injustiça. O engenheiro dizendo que não vai dar almoço. Cara, eu disse isso, eu fiquei indignado quando eu fiquei a ouvir isso. Eu disse: cara, um cara desse não diz um negócio desse para mim. Como é que ele não vai dar almoço para o trabalhador? Como é que ele não dá o City Pass? Como é que ainda quer pagar uma diária lá embaixo para o trabalhador? Não dá para ouvir isso, irmão. Isso é injustiça. Não dá para o trabalhador viver trabalhando abaixo do salário mínimo. O mínimo já é o mínimo. Quem está me entendendo? Então, injustiça em esfera nenhuma, irmãos. Em esfera nenhuma. Quem está me entendendo? Não pode haver injustiça. Então os filhos da luz precisam se manifestar, irmãos, educadamente, ordeiramente, sem bagunça, sem gritaria, sem pôr fogo, sem quebradeira, nada disso. Os filhos de Deus são ordeiros. Eles promovem a paz. Amém, amados? Vamos continuar. E não somente ela, mas também todos nós que temos as primícias do Espírito. Coisa linda. Temos as primícias do Espírito Santo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos e a redenção do nosso corpo. Aí Paulo está entrando para uma dimensão mais profunda aí. Paulo está falando do momento da transição dessa matéria para a imortalidade. A natureza está gritando pela redenção, por um novo mundo, por uma nova terra, onde reina paz e justiça. A natureza geme por isso, ela grita por isso. O nosso corpo igualmente grita na expectativa da redenção do nosso corpo, ou seja, experimentar a vida eterna em Deus, onde não haverá mais injustiça, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais desigualdade, onde não haverá mais corrupção, onde o governo da justiça, que é o governo do Cristo, haverá de permanecer de eternidade em eternidade. Amém e amém. E ele fecha aqui, Paulo escreve dizendo o seguinte: mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Escuta.
Não se desespere. Amém, amados? Não se desespere. Não se desespere. O que há de vir, virá, e não tardará. Aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra haverá de se cumprir na minha vida e na tua vida como igreja do Senhor. Está chegando a hora. Então esse sofrimento que a gente está passando agora, de injustiça, todos nós, em alguma área, sempre nós somos injustiçados, sim ou não? Aí a gente chega e quer falar alguma coisa e nós escutamos não. E parece que tem poderes mais, potestades nessa esfera humana, que às vezes tenta nos controlar, nos direcionar. A gente quer dizer não, mas às vezes a gente não tem como dizer, porque a gente é meio que refém. E a gente vive uma vida de injustiça. Escutem. Isso vai acabar. Vai chegar um momento que isso tudo vai passar. E nós como famílias precisamos ter essa convicção. Senão a gente não consegue ficar de pé. Senão a gente vai esmorecer. Escuta. Se eu e você não tivermos convicção das promessas eternas de Deus para a minha vida e para a sua, a gente vai esmorecer, irmão. A gente vai se frustrando, se decepcionando, ficando mauzão. Aí o que a gente quer fazer? Desistir, largar tudo de mão. Vou mais fazer nada não. É ou não é assim? Isso chama-se crise existencial. A gente entra em crise de tanto ver os outros levar a vantagem em cima da gente, ganhar em cima do nosso suor. A gente vai entrando em crise. Daqui a pouco você perde a vontade de ir para o trabalho, você perde a vontade de continuar vivendo. Estava vendo uma moça bonita e a moça diz: eu não quero mais viver, eu vou me matar. E ela tentou suicidar. Ainda bem que Jesus às vezes aparece para nós de uma forma muito própria dele, para nos resgatar desse desespero maluco que abate a nossa sociedade moderna. Uma sociedade insatisfeita, uma sociedade que não consegue se realizar. E por essa razão prefere dar cabo da vida, desistir. Nós não vamos desistir de nada, irmão. Não vamos desistir de nada. Eu posso ouvir amém, queridos? Nós não estamos aqui para desistir de nada. Nós somos daqueles que não desistem. Nós somos daqueles que não retrocedem. Nós somos daqueles que perseveram na palavra de Deus e vamos até o fim. Não desista. Fica tranquilo que é uma promessa de Deus para mim e para você. Vai chegar a hora que todas essas coisas vão mudar. Vai chegar o tempo que a injustiça vai acabar. E como Paulo diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Seja paciente. Tenha paciência. Aguarde com tranquilidade. Amém? Verso 26. Também o Espírito semelhantemente assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos nem como orar. A gente fica tão desesperado, nem orar a gente sabe. Não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. A gente fica meio loucão, irmão. Tem hora que a gente entra em crise e a gente fica mal, e a vontade nossa é de desistir. Aí a gente quer desistir mesmo. Aí a gente não sabe mais nem orar, mano. A gente só vai para um quarto, ou vai para dentro do carro, ou vai para um lugar deserto, e lá só começa a chorar e gemer, gritar solitariamente. Ei! Fica tranquilo que ainda quando você não consegue dizer palavra alguma, quando você não consegue se expressar diante de Deus, o próprio Espírito de Deus tem o cuidado de pegar o teu gemido, o teu clamor silencioso, as tuas lágrimas derramadas, e Ele traduz isso em
forma de palavra para o Deus eterno, e o próprio Deus eterno se manifesta em favor da minha vida, em favor da sua vida. Eu e você não estamos sós. Glória a Deus. Nós não estamos sós. Deus está cuidando de nós. Nos mínimos detalhes, Deus está cuidando de nós. Não vai nos faltar nada. Não vamos ser lesados por ninguém. Ninguém vai comer o nosso suor, as nossas lágrimas, ninguém vai levar. Porque a sabedoria de Deus habita dentro de mim, dentro de você. E nós sabemos entrar e sabemos sair. E sabemos que quando Deus quer, Ele escancar as portas e ninguém pode fechar. Deus não perde o controle de nada, irmãos. Nós não estamos jogados à própria sorte. Aquele que nunca perdeu batalha está do nosso lado e sempre pelejará por nós. E quando nós não tivermos força alguma, Ele não nos deixará sozinho. Se você se prostrar e cair, Ele vai te levantar. Ele vai te pôr de pé outra vez. Ele vai renovar as suas forças. E vai humilhar aqueles que pensaram que você ficaria prostrado. E aqueles que tentaram te ver prostrado vão ver você caminhar, vão ver você correr, e daqui a pouco vão ver você voar. E vão dizer o que aconteceu com ele. É que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o nosso socorro. Nós não estamos sós. Aleluia. Glória a Deus. Nós não estamos só, famílias. A minha família está debaixo do olhar do Senhor. A tua família está debaixo do olhar de Deus. Deus está cuidando da minha casa e da tua casa. Não pense que Deus silenciou, que Ele se calou por causa das circunstâncias que mudaram a rota dentro da tua casa. Deus está no controle. Aleluia. Sabemos que todas as coisas, o verso de número 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Escuta, Deus não perdeu o controle de nada, irmãos. Ele está no controle de tudo. E essa leve e momentânea tribulação que você possa estar passando, não há de se comparar com a glória que Deus haverá de revelar para você em breves dias. E nos seus dias você verá a manifestação da mão do Senhor atentando para você e sendo o seu socorro, te trazendo livramento, e você dirá: aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que não desamparou o seu servo no meio da minha adversidade. Todas as coisas cooperam. Tudo que acontece faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso aprendizado. Amanhã você vai poder virar para alguém e dizer: eu passei por aí, eu sei o que é isso aí. Fica tranquilo, conta comigo que eu estou aqui para te ajudar, porque alguém um dia se manifestou para ajudar a mim, eu quero ajudar você. Tudo que acontece conosco tem uma razão de ser, José. Nada é por acaso. Não culpe ninguém, não culpe nada. Atente para a voz do Espírito, que Ele te dará a direção e revelação daquilo que você precisa saber acerca das circunstâncias que estão se dando contigo nesses dias. Você vai entender. Você vai compreender. Você vai perceber que não é por acaso. Você vai entender que tem uma razão de ser. Já que Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito dele. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua. Mas para que eu me torne preparado e pronto para esse propósito, eu tenho que passar por circunstâncias que necessariamente não são agradáveis. Circunstâncias que me tiram o fôlego, que me tiram a paz,
que me tira o chão e que parece que eu estou à deriva, fica tranquilo, Deus está no controle. Quando os discípulos de Jesus estavam no mar da Galileia, sendo sacudidos por um vento forte, todos eles pensaram que iam sucumbir e iam morrer, que o barco em que eles estavam ia a pique para o fundo do rio, do mar da Galileia. E quando eles veem um vulto andando sobre as ondas, no meio do vendaval, na direção deles, eles dizem: agora acabou, é o fim para nós. Porque para os pescadores naquele período, quando eles viam tipo um fantasma vindo, era sinal que a morte havia chegado para eles. E quando os discípulos de Jesus veem aquele vulto andando no meio da escuridão do mar da Galileia, indo na direção deles, eles disseram: acabou para nós. E Jesus diz para eles: fica tranquilo, sou eu. E Pedro diz: Senhor, é o Senhor mesmo? Então manda que eu vou andando sobre as águas. E Jesus diz: então vem, Pedro. E o Pedrão começa a andar sobre as águas. O Senhor quer te fazer andar sobre as águas das suas adversidades. O Senhor quer te fazer andar sobre o mar dessas circunstâncias adversas que você está atravessando esses dias. Você não vai morrer. O projeto não vai falir, porque o Deus de Jacó está conosco e Jesus vai se aproximar de você. Ei, fica calmo, eu estou chegando. Eu estou chegando. E quando ele chegar, ele vai dizer para as circunstâncias que estão sacudindo a sua vida, as suas emoções, o seu intelecto estão bagunçando. Ele vai dizer: se acate, se acalme, se aquete, ó mar. Há momentos que a gente pensa que vai acabar, vai dar tudo errado. Há momentos que a gente pensa: já era. Fica tranquilo. Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Você precisa conhecer essas verdades. Você precisa estar firmado nessas verdades. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deixa eu falar, Adriano. O Espírito de Deus quer ministrar os irmãos essa noite. Ele está no meio de nós. Todos os dias levante pela manhã e diga: Senhor Jesus, eu estou aqui. Não sei como será o mar nesse dia, Senhor, mas eu quero continuar crendo em Ti, eu quero continuar confiando em Ti. Se porventura a fúria do mar se levantar, os vendavais soprarem, tentando me desestabilizar, oh aleluia, ramação de gás, rica da samanabarababaxa, aleluia. 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 Glória a Deus. Oxalá que nós essa noite estivéssemos aqui com todos os vestidos desse ministério. Oxalá que essa igreja estivesse lotada de casais à beira do abismo, do fracasso e da desistência essa noite. Bendito seja o nome do Senhor que deu a vós, a nós, o privilégio dessa noite para poder ministrar as nossas vidas. Nós não vivemos por aquilo que
a gente pode tocar pelo tangível. E nós não servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar. E nós não devemos servir a Deus pelo que nós podemos ganhar. Isso não é evangelho. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus. Nós servimos a Jesus porque Ele é o meu Senhor, o meu Redentor, o meu Salvador. Não porque Ele pode me dar alguma coisa. Estou quase terminando. Porquanto, verso 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Escuta. Os desígnios de Deus para a minha vida e para a sua vida, ninguém pode, escuta, ninguém pode frustrar. Pode ser até que você em algum momento tome uma rota fora do propósito do projeto. Pode até ser que você faça alguma coisa que não está dentro do script divino. Mas o próprio Deus, por amar a sua vida, por ter predestinado a mim e a você para ser conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus, Ele vai encontrar uma forma de te trazer de volta para o caminho, para que eu e você não nos perdamos. Porque Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ei, eu e você temos a cara de Jesus. Se você não sabia disso, eu quero te dizer, nós fomos predestinados para sermos a imagem do Filho de Deus. Por essa razão, eu e você não podemos nos conformar com esse século e nem com esse mundo. Eu não sou daqui. Você também não é. Nós somos de uma pátria distante, que o próprio Jesus disse aos discípulos: eu estou voltando para a minha pátria, para o meu reino, e vou preparar lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam também. Escuta, as coisas não terminam aqui. Amém? Não terminam aqui. Já fechando com os irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Ei, olha a posição que você está, rapaz. Olha a posição que eu e você nos encontramos em Deus. O próprio Deus criou uma situação. Aos que predestinou, aqueles que Ele designou para viver eternamente com Ele, aqueles a quem Ele predestinou, a esses também chamou. Você é meu. Você é meu. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Nenhuma dívida, você não tem dívida nenhuma mais. Nenhuma dívida, nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Dívida nenhuma. Ele justificou a gente. Isso é, Ele me torna justo diante de Deus. Ele me justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Sabe o que não vai acontecer conosco? Naquele grande e glorioso dia, quando nós saímos desse corpo, desse tabernáculo falível, o que vai acontecer é que nós vamos receber um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, quando sai do túmulo ao terceiro dia. Opa! Então deixa eu te falar uma coisa, não te apega a esse mundo. Não te apega a essas coisas.
Não põe a tua esperança, a tua expectativa, a tua vida, os teus sonhos e projeto apenas aqui. Não estou chamando para você ser um alienado. Continue trabalhando, continue estudando, continue vivendo família, continue vivendo na comunidade, continue vivendo em sociedade, mas deixa eu te falar uma coisa, não te prende aqui. Olha só, Paulo vai fechar agora. E isso para mim era onde eu queria chegar com vocês, do verso 31 ao verso 39. Aqui Paulo fecha. E ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? O sofrimento que aqueles irmãos estavam enfrentando em Roma. Aqueles irmãos estavam enfrentando perseguições, discriminação. Muitos daqueles irmãos estavam passando por momentos de muita dificuldade, muitos deles querendo apostatar da fé para continuar vivendo o judaísmo. E Paulo diz: ó, que diremos, pois, diante das situações que vocês estão passando agora? Se Deus é por você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ei, o que é que você precisa? O que é que você necessita? Nessa vida Ele te dará, depois que você perder muitas coisas por amor de Cristo Jesus, ainda nessa vida Ele te dará 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Quem pode dar glória a Deus? Amém, amados? Aqui sabe o que acontece? Por causa de Jesus, se você abdicar desse mundo por causa de Jesus, você receberá 100 vezes mais ainda aqui, e por fim a vida eterna. Olha que promessa gloriosa. Então não negocie. Aquele que não poupou seu filho, mas graciosamente entregou com ele todas as coisas, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ei, você é eleito, se você é eleito, se posiciona. Rapaz, para aí, eu sou um eleito de Deus. Não fui eu que escolhi andar na igreja, foi você, Gedian, que escolheu? Quem era o Gedian lá atrás? Mas aprove o Senhor buscar o Gedian e trouxe para a presença dele. Então não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que escolheu a nós. Nós não tínhamos nem poder para isso, porque estávamos todos cegos, perdidos. E Ele abriu os nossos olhos. Graciosamente Ele abriu os nossos olhos. Tirou de nós a venda que nos impedia de enxergá-lo, de enxergar o seu amor e a sua graça, e hoje estamos aqui. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação? Ei, quem é que está tentando te separar de Deus? Quem está tentando te afastar da fé? Quem está tentando te encantar para você sair do caminho? Muita tribulação, pastor, é que você não está entendendo. É que estou passando por muitas tribulações. Pastor, estou angustiado, estou angustiada. Pastor, estou sendo perseguido no meu trabalho, estou sendo perseguido na rua. Estão tentando tirar a minha vida, estão perseguindo a minha família. Pastor, lá em casa a coisa está difícil. A gente está a ponto de passar fome. O nosso celeiro esgotou tudo. As nossas roupas estão ficando rotas, rasgadas. Estou amedrontado. Eu tenho pesadelos durante a noite. Não consigo dormir direito.
Vejo o perigo todos os dias. Já pensei em dar cabo na minha vida de tanta pressão que eu estou vivendo. Escuta, cristãos. Escuta, homens e mulheres de Deus. Paulo está fazendo uma pergunta para aqueles irmãos lá em Roma: quem os separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que pode tirar você do caminho? Quem é que pode te tirar da rota? Será a tribulação, será a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ei, cristão, se prometeram para você que andar com Jesus é mamão com açúcar, mentiram para você. Você está aí? Se prometeram para você que andar com Jesus é mamão com açúcar, mentiram para você. E há muitas igrejas pregando hoje um evangelho, barateando o evangelho genuíno da graça. Não, está tudo certo, você pode continuar vivendo essa conversa. Se você deixar o pecado, você vai sentir a presença do próprio Deus em você. Caminhar no pecado. Segundo Paulo, no capítulo de número 8, verso 13, é caminhar para a morte. Dá ouvido ao que o Espírito de Deus está falando a mim e a você por meio da palavra do Senhor. Isso me leva para a vida. Escuta agora o verso 36. Como está escrito: por amor de ti. Por amor de quem? De ti quem? Por amor de ti, Jesus. Por amor de ti, ó Deus, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ei, você pode até me matar, você pode levar tudo que eu tenho, você pode tirar minha própria vida, você pode levar aquilo que eu amo de mais precioso, mas você não vai tirar de mim a eternidade com meu Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós somos entregues como ovelha para o matador. Ou seja, sabe, nesse mundo, escuta, cristãos, nós vamos ser odiados mesmo. Se vocês estão pensando que nós vamos ser amados, os queridinhos dessa sociedade imunda e sem Deus, não, vocês estão enganados, nós estamos enganados. Aí o crente: porque estou bem certo. Olha Paulo dizendo. Deixa eu só te contar. Paulo, por causa do evangelho que ele pregou e que ele ensinou e que nós estamos lendo aqui agora, Paulo é preso. E depois a cabeça de Paulo é cortada. Cortam a cabeça de Paulo por causa desse evangelho. Eu vou repetir, porque de repente você acha que Paulo está brincando aqui de ensinar a mim e a você. Paulo morreu decapitado. Foram lá, colocaram a cabeça dele e passaram uma espada. E a cabeça de Paulo para um lado e o corpo para o outro. De quê? Sabe por causa de quê? Por causa do que ele cria e por causa do que ele ensinava. Se você crê nesse evangelho e ensina o que nele está escrito, não pense que você vai ser o queridinho dessa sociedade, que você não vai ser. Quem está me entendendo?
Para os irmãos que estão me ouvindo na rede social, deixa eu te falar. Se você está achando que andar com Jesus é mamão com açúcar, você está equivocado, irmão. Se mentiram para você, sai desse caminho, anda pela palavra. E fechando, verso 38. Aqui eu me amarro, aqui eu me apaixono mais uma vez, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, os príncipes, nem as coisas desse presente século, e nem do porvir, das que virão, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu quero te chamar para aplaudir a palavra de Deus agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Famílias de Deus, eu fecho dizendo para você: fica firme, não negocie a sua comunhão com Deus, não baratie a sua fé, não vá pelo conto de A, o conto de B, anda pela palavra. Para de ficar ouvindo fábulas de velhas caducas. Para de ficar escutando a facilidade das promessas desse mundo, que tudo vai dar certo, que tudo vai dar bem. Para com isso, anda pela palavra. E se você está pensando, porque Deus vai fazer isso, não, isso aí eu já sei, pela palavra eu já sei tudo que vai acontecer comigo pela palavra, se nem ninguém me dizer nada, ninguém precisa me dizer nada. Pastor, mas se eu não acredito em profecia, acredito, mas todas elas eu pego e ponho numa prateleira. Eu não zombo de ninguém. Se alguém disser alguma besteira para mim, que ele arque com Deus. Alguém que resolve falar em nome de Deus, tome cuidado, porque precisa daqui a pouco responder. Foi Deus que te mandou falar mesmo, ou você está falando por si mesmo para poder me alugar, para poder me barulhar? Se você está afim de me barulhar, vai ter que arcar com Deus. Eu pego as profecias e ponho lá na prateleira. Você está aí? Anda pela palavra. Anda pela palavra. E aí você nunca vai errar, porque a palavra é o caminho que conduz à salvação. E quem por ela anda, jamais se perderá nesse mundo. Que o Senhor te abençoe como família. Que o Senhor te guarde. E que essa palavra te faça motivado, como Paulo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos de Deus. E nem do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fica firme, permaneça, vá em frente, faça conquistas, não se entregue, não desista. Não, você não é coitadinho, você não é coitadinha. Ninguém deve ficar brincando com você como se você não tivesse valor. Para com isso. Escuta, ninguém é melhor do que você. E afinal de contas, todos nós estamos nivelados na cruz de Cristo. Então não tem ninguém melhor do que você. Amém? Que tem um monte de gente que tenta humilhar a gente, rapaz, subjugar a gente, é ou não é? Pôr a gente para baixo. Não interessa se você sabe ler, se você não sabe ler, se você tem curso superior, se você não tem, se você é pós-graduado, se você é doutorado, se você é mestrado, se você não é nada, não interessa. Em Cristo Jesus, para Deus, todos nós estamos nivelados em Cristo Jesus. Não tem ninguém melhor do que você, guarda isso. Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra ministrada essa noite. Muito obrigado pelos teus servos e servas que aqui estiveram durante essa palavra. Que essa palavra permaneça viva no coração deles, delas.
os mantendo de pé, firmes na fé, sem se demoverem do caminho do Senhor, mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores, mas que eles continuem olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, porque o Senhor nos adverte essa noite, o Senhor nos orienta pela Tua palavra essa noite, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença nesse lugar mais uma vez. Por isso te aplaudimos e te adoramos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Normalmente a gente termina às 22 horas, né? Hoje eu estou dando 10 minutos. Começa às 8 e a gente termina às 22, né? Às vezes a gente termina às 9h30, mas é 22 horas, tá? Foi um combinado que nós fizemos lá atrás. E eu me lembrei disso, por isso eu estou firmado aqui no horário, tá bom? Eu não, como é que eu vou dizer? Eu não lesei vocês. Amém. Alguém vai falar? Amém. Glória a Deus. É o momento que a gente fala assim, de uma forma bem popular. Foi um palavrão. Amém? Fique de pé, queridos. Avisar